Eu sou apaixonado por Jesus, amém? Para você que me acompanha aí no TikTok, no canal, no Facebook, hoje é segunda-feira, são praticamente 15 horas, são 14 horas e 10 minutos em Manaus, seria que 2 horas e 10 minutos. Nós estamos aqui na Avenida Rodrigo Otávio, aqui no bairro do Japim, passando em frente à faculdade UFAM, que é a universidade, né? Faculdade Federal do Amazonas, e da faculdade Boas Novas, onde eu tive a graça de Deus, a honra de Deus de poder também concluir uma faculdade, também de uma escola municipal. Eu não sei qual é o nome dela, mas é uma escola municipal, tá? Eu não sei qual é o nome dessa escola, mas é um colégio municipal. É Djalma, não sei o que é o nome, tá bom? E para você que não conhece Manaus, passa a conhecer um pouquinho de Manaus, aqui da Japinha. Para quem não morava em Manaus, está fora de Manaus, morava em Manaus, está fora de Manaus, mata um pouco a saudade de Manaus. Aqui também tem outro colégio estadual. E para quem está em Manaus, está nos acompanhando aí, ver como é que está Manaus neste horário aqui de 2 horas e 10 minutos. Amém? Estou aqui, não passeando, né, mas trabalhando. E vim aqui com o meu amigo, que ele vai entregar um documento aqui. Estou filmando essa área aqui do Japim. Fica entre Japim e Petrópolis, essa área aqui do bairro. E como sempre eu digo, eu não sou um pregador da palavra de Deus, mas eu gosto de conversar sobre a palavra de Deus. Amém? E como rendeu muito a conversa que eu tive há 2 semanas atrás sobre os 2 ladrões ali pregado, sendo crucificado ao lado de Jesus, e o que eu aprendo com esta passagem para mim viver no dia de hoje, quando eu falo que a palavra de Deus ela é mistério. Há vários tipos de interpretação. É bom que nós venhamos buscar no Espírito Santo a interpretação da palavra, tá? Para que Deus fale com a gente possa interpretar estas passagens para viver no dia de hoje, orientado pelo Espírito Santo de Deus, porque por ser mistério, você também pode, né, distorcer a mensagem, ou você pode abraçar sem o Espírito estar lhe acompanhando e você interpretar e querer agir de uma outra forma, tá ok? E eu aprendo com esta passagem sobre arrependimento, salvação, reconhecimento e fascismo, tá? Fascismo, o fascismo. Aí também eu aprendo também sobre o que? Arrogância, ignorância, estupidez, tá? E a falta da preocupação de herdar o reino dos céus. Muitas pessoas esquecem que nós vamos morrer. Logicamente que ninguém quer partir, ninguém quer morrer, mas são poucos que meditam durante o dia ou quando acordam sobre a morte, sobre a partida. Porque nós temos que nos preparar para partir. Amanheceu, acordou, eu aprendo que eu devo agradecer a Deus pela vida, me alimentar do pão ázimo do dia, que é o Pai Nosso, a oração, que é o pão do dia, que quando nós oramos a oração do Pai Nosso, essa oração representa o pão de cada dia, que é Deus na nossa vida. A gente se alimenta do pão, que seria o que? A presença de Deus na nossa vida. Ao orar o Pai Nosso, a primeira oração da manhã, a primeira conversa ao acordar com Deus,
Sendo o Pai Nosso, você está se alimentando do pão do dia, que é Deus na vida, Deus na direção de nossa vida, Deus conosco. Amém? Que o significado da oração do Pai Nosso, né, é o pão de cada dia. Quem é o pão de cada dia? É Deus. Amém? Então é Ele que nós temos que ter todos os dias em nosso alimento, na nossa alma, na nossa vida. E aí a palavra diz que nós temos que meditar e observar. Jesus fala: observai se as folhas estão caindo fora do tempo, como é que está o tempo. E observar as coisas, porque assim você vai perceber que está chegando o fim. Ele fala: mas ainda não é o fim, mas você começa a perceber e a entender o princípio das dores, né? O amor esfriando, o mundo entrando em colapso de demagogia, hipocrisia total, ódio, rancor, né? Mazela de todas as formas. Hoje nós estamos convivendo com isso, porque Jesus também nos capacitou e nos orientou para vivermos no mundo com aflições, mas dando glória nas provas. Por quê? Porque o cristão, ele aprende com Cristo que ele não tem que estar ansioso e nem se preocupar com o que comer, com o que vestir, onde vai morar, porque os deste mundo, ele fala, raposas têm seus covis, seus palácios, suas carruagens, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Mas não andeis ansiosos, porque ele proverá o dia. Então é amanhecer e viver a vida e celebrar a vida e agradecer a Deus por esse presente de luxo, né? Um presente luxuoso que Deus nos dá todo dia, que é a vida. Enquanto muitos não levantam, independente se você está enfermo, numa cadeira de roda, numa cadeia, numa penitenciária, no leito de uma enfermidade, numa UTI, a Bíblia diz que agradeça a Deus por tudo em tudo. Mas agradecer pela enfermidade? Não. Agradecer pela vida. Não é pela enfermidade, porque muitas pessoas reclamam da enfermidade e choram pela enfermidade e esquecem de agradecer a Deus pela vida. Porque enquanto bate o coração, há esperança de você ser curado, de nós sermos libertos e de receber o luxo que é o melhor de Deus para os seus filhos nesta terra. Amém? E eu aprendo lá esse fascismo, essa arrogância, essa ignorância, essa idiotice, essa hipocrisia da parte daquele ladrão que ele não pensa em salvação. Ele não pensa na salvação dele. Ele não está pensando nem na morte. Ele é aquela pessoa que vive de uma forma, como muitos andam nesse mundo, até quando falam: rapaz, se eu morrer eu vou te ver lá no inferno. Já se amaldiçoa. Ele nem assim mais vive, pensando nem em inferno. Ele sabe, ele está pensando nele, só pensa nele. Como eu falei, eu faço nele, só que é para ele. Só pensa nele, só que é para ele, por ele, para ele é tudo. Ele não pensa no próximo. Ele usa, ele engana como ele queria usar Jesus. Olha, Jesus, se tu realmente é filho de Deus, e se tu diz ser Deus, por que tu não se liberta daí? E eu aproveito e me liberta também contigo. Não tira daí, rapaz, prova que tu é Deus. Ele não estava pensando em salvação, em reconhecimento e humildade. Diferente de outro, que eu aprendo com outro, que humildade, né? Compaixão, amor. Quando aquele outro fala, ei, aí outro já fala diferente, nós, olha só. Aí ele já pede por ele e pelo outro lá. Enquanto um pedia só por si, ele está pedindo por eles. Olha, ei, nós erramos. Nós sabemos por que nós estamos pagando aqui nessa crucificação. Nós sabemos o que nós fizemos. Nós roubamos, nós salteamos. Nós somos culpados. Aí vem o que? O reconhecimento. Que ele sabe. Os dois sabiam. Que existe um Deus. Tem uns teólogos que falam que aqueles dois ladrões eram da gangue ali, né? Da milícia de Barrabás. Então ele sabe que existia um Deus, ele sabe que... E ele ouvia falar de Jesus, com certeza. E ele viu Jesus ali sofrendo,
mas calado, sem reclamar, sabe? Porque ele estava pagando também um preço por nós, e calado. E ele disse: olha, nós estamos pagando pelo que nós fizemos, mas esse aqui nada fez. Nada ele fez. E aqui no colégio, certo? E então, nós estamos aqui no colégio Milton, né? Como é? Da Polícia Militar, CMPM. Bem, aqui no colégio militar, aqui um amigo, um rapaz que trabalha aqui na empresa vai levar um documento aqui. Enquanto isso, a gente fica aqui conversando sobre a palavra de Deus, amém? Olha, nós estamos no bairro agora de Petrópolis, tá bom? No bairro de Petrópolis, estamos aqui no bairro de Petrópolis. Do bairro de Petrópolis nós vamos seguir aqui e nós vamos sair no bairro do Japim, da Raiz. Nós vamos no rumo do Rodo de Manaus. E então, ele reconhece, mas esse aqui nada fez e está pagando por nós. Eu sei o que eu estou pagando, eu sei o porquê que eu estou aqui. Nós sabemos por que nós estamos aqui. Nós merecemos, mas ele não. Aí quando ele olha para Jesus, diz: Rabi, né, outra tradução de mestre, quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. Olha só, lembra-te de mim. Oh, glória. Jesus disse: não, eu vou lembrar de você. Eu vou lembrar desse momento. Não. Sabe o que Jesus disse? Algo que é emblemático, né? É emblemático essa resposta de Jesus para muitas pessoas. Sabe por que é emblemático quando Jesus fala: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Aí o outro lá, ainda resmungando, abaixou a cabeça e calou. Quando Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo. Lá, ele pediu também por ele? Não, ele continuou na arrogância dele. Tem pessoas que não dão um braço a torcer. Tem pessoas que não querem reconhecer que está errado. Tem pessoas que, sabe, lamentam e reclamam e até perdem a fé em Deus e desacreditam em Deus pelo que está passando e não encontra resposta em Deus. Deus está calado, Deus não opera, Deus não faz milagre na vida dessa pessoa. E a pessoa não consegue entender e começa a blasfemar, começa a reclamar da vida, a viver amargurado, a abraçar a desesperança, a abraçar a desistência, a abraçar a incompetência, a abraçar aquilo que não tem mais jeito e viver o quê? O ódio, a falta do amor, que entra o quê? O ódio, o desejo de matar, o desejo de prejudicar, o desejo de... Quando alguém não consegue mais recuperar o que perdeu, que não soube valorizar e perdeu, tudo, a pessoa, quando ela quer e busca em Deus e vê que não acontece, ou até quando uma pessoa está doente, não consegue milagre em nada, ela começa a desistir de Deus. Sabe por quê? Porque ela está como esse ladrão, que ela não reconhece e não para meditar, orar, falar com Deus e reconhecer que o que ela está colhendo foi o que ela plantou, foi o que ela buscou. Tudo que nós colhemos, a nossa vida, ela vem pelo nosso plantar. O caminho que hoje eu vivo foi o que eu busquei. As coisas ruins que eu passei foi o que eu busquei. Se eu fazer errado, eu tinha que colher coisa errada. Então hoje eu procuro fazer o bem. Eu procuro ser como esse outro ladrão, né? Arrependido e buscando: Senhor, me perdoa, lembra-te de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu reconheço, perdoa meus pecados.
Ó Senhor, se eu partir hoje, perdoa meus pecados em nome de Jesus, e me leva contigo, que eu possa chegar no teu reino, estar contigo, viver contigo. Eu quero morar contigo, Senhor. Pelo amor de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, tem misericórdia de mim. É a oração daquela pessoa que estava lá orando para Deus. Jesus fala de da parábola que ele fala que tinha dois orando. Um orava dessa forma: Senhor, muito obrigado pela vida, pela saúde, pelo dinheiro, por tudo que tu tem me dado, Senhor. Muito obrigado, te amo, te adoro, Senhor. Que não venha faltar e que cada vez eu venha ter mais. E tinha outro de joelho: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Só falava isso. Aí Jesus falou: qual foi a oração que foi alcançada e ouvida por Deus? Não foi nem tanto daquele que estava agradecendo, não que estava errado, mas foi daquele que estava ali reconhecendo, pedindo misericórdia, buscando o amor de Deus, na humildade, no reconhecimento. Então é assim que nós temos que ser como esse ladrão. E receber essa palavra emblemática de Jesus, essa frase. Emblemática por quê? Porque hoje quem é católico, né, isso acredita que pelos dogmas da igreja, pelos dogmas são ensinados que ao morrer vai passar pelo purgatório, não é isso? Vai passar pelo purgatório. Já os crentes, os evangélicos, os protestantes, outras religiões, pelo que eu sei, não sei o espírita, na verdade não sei mesmo do espírita, mas os evangélicos, os gospels, os protestantes, eles já creem que eles creem num descanso, não é? Eles creem num descanso, que vão descansar e depois que vão para o paraíso, né? E tem uma religião que acredita que já vai para o paraíso, mas é uma religião, que se eu não me engano, esqueci o nome dela. Então, é emblemático por causa disso que Jesus fala para o ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, se Jesus falou que o ladrão estaria com ele no paraíso, aquele ladrão, né, foi o primeiro a entrar lá. Até porque Maria, hoje outra coisa emblemática também, né, que até se refere a esta passagem do ladrão. Maria, mãe de Jesus, a nossa mãe, porque é mãe de Jesus. Se nós somos filhos de Deus, feito co-herdeiro das coisas de Deus e irmão de Jesus, Jesus nos adota como irmão. Então nós somos filhos de Maria. E Maria é mãe de Jesus. E Maria não é, na Bíblia não diz, né, em nenhuma passagem, que Maria é porta de salvação, né? Inclusive existe na Bíblia, né, a canção de Maria, né? Se você ler lá a canção de Maria, você vai entender isso. Mas Maria, ela é tida, ela é venerada pelos seres humanos, né, pelos seus filhos, como Deus venerou Maria. E ao ser venerada, os católicos acreditam que ela é uma intercessora para a salvação. Aí eu vou dizer que ela não é intercessora? Jamais eu vou acreditar. Por quê? Porque ela é mãe de Jesus. E se o ladrão foi com Jesus para o paraíso, Maria foi venerada por Deus, é mãe de Deus, meu irmão, tu acha que ela está onde? Ela está lá no purgatório? Ela está descansando? Não, ela está lá no paraíso. Está aí por nós, andando como anjos. Talvez esteja até ao nosso redor agora aqui, intercedendo por nós. Porque só Deus sabe o que tu está passando, o que tu está precisando. Só Deus sabe como é que está o teu dia. Só Deus sabe como está o meu dia. E então, eu aprendo com o ladrão isso, a esperança da salvação. Porque se nós olharmos lá no livro de Romanos 3, a palavra diz, eu não gosto de falar muito versículo, né, capítulo, que às vezes eu posso me enganar, né? Mas em Romanos 3 fala que ninguém é digno de salvação. Ninguém é digno de salvação. Nós somos dignos de salvação pelo amor e pela misericórdia e o sacrifício e crer em Jesus Cristo.
Sabe por quê? Porque se você olhar a história, né, de todos aqueles que passaram antes dos heróis da fé, que seriam os sacerdotes, aliás, os discípulos de Jesus, aquelas pessoas, Davi, a menina, né? Era vista como a menina dos olhos de Deus. Pô, Davi matou. Davi, ele matou tanto na guerra, né? Seria uma guerra, mas ele cometeu o que? Um homicídio. E foi salvo. Sansão, traidor. Eu te creio que essas pessoas foram salvas. E por que eu não posso crer na misericórdia de Deus? Crer como aquele ladrão que hoje o mundo nos acusa. É ladrão, é prostituta, é homossexual, é prostituto, né? É traficante, é cachaceiro, é noiado cachaceiro, pé inchado, é vagabundo. O mundo nos acusa. Mas quem são os acusadores deste mundo? São os que vivem como este ladrão que só pensava nele. São as pessoas religiosas, hipócritas, egoístas, avarentas, que até pensam que estão ali como aquele ladrão, tudo do lado de Deus, mas não pensa em salvação, e nem pensa em Deus e nem serve a Deus, serve a si. É um fascista, só pensa em si. É um egoísta, é um hipócrita, acusador, como se fosse perfeito, e esquece que Jesus fala: ei, antes de tu condenar alguém, tira o cisco do teu olho, não é não? E você, se teu braço te faz pecar, arranca ele. Tira teu olho, se ele faz pecar também. Então Jesus, ele esquece disso, o hipócrita, o fascista, o egoísta. Ele só pensa nele. Ele pensa que ele é o é o salvo. Ele pensa que ele é o perfeito. Ele é o cara, ele engana ao outro como fascista, e é fascista para si mesmo, porque ele próprio se engana. Mas ele não dá o braço a torcer. Ele não para pensar e dizer, na hora, quando ele condena alguém, acusa alguém, julga alguém, né? Ofende alguém, e não para dizer: pai, me perdoa, me perdoa. Não, ele não pensa: eu quero é mais é que se lasque mesmo. Enquanto quem tem o Espírito de Deus e age com os frutos e os dons do Espírito, quando age errado, meu amigo, a alma chora. Para finalizar, eu vou dar um testemunho aqui, contar um testemunho do que é a alma chorar. Eu tinha um carro, a empresa me deu um carro, a empresa me deu um Palio, na época o Palio, né? Palio zerado, novo em folha, e me deu a empresa. E eu saí com esse carro, louvando a Deus, agradecendo a Deus. E uma certa vez eu ia ali no distrito, eu já morava lá no distrito, eu ia com meu filho no carro, e tinha um carro parado no prego, né? Lá na estrada do distrito. E eu falei bem assim: rapaz, como é que um rapaz desse sai com um carro desse todo velho, aí prega no meio da rua aí, atrapalha o trânsito? Rapaz, deveria ter uma lei para esse carro velho não circular na rua. olha o que eu estava falando. Aí meu filho falou: pai, cuidado com a língua, pai. Se ele tem esse carro velho é porque foi o que Deus deu para ele, é o que ele tem, o que ele pode ter, pai. Ah, você tá no carro novo, tá menosprezando, se você acha melhor que ele. Naquela hora que o meu filho falou, isso é verdade, filho. Meu pai me perdoa, Senhor. Mas fiquei triste com a minha atitude. Reconheci o meu erro. E graças a Deus que eu tive um filho que me repreendeu na hora. Mas eu fui egoísta, eu fui alguém, né, hipócrita para essa hora discutir com meu filho, responder para meu filho, ou buscar justificativa. Não, reconheci na hora, é o espírito que chora. E aí o outro passou, um dia depois eu saio de casa novamente com ele,
E tava morto no meio da rua, não sei se era uma mucura, que eu morava ali na estrada, do distrito, ali é mato, um pouco. E tinha na rua lá um animal morto, eu não sei se era um gato, era uma mucura, era um animal no meio da rua, logo cedo. E tinha vários urubus comendo lá no meio da rua. E os pessoal passando de viagem pelo lado. Sabe o que eu fiz? Eu acelerei o carro e matei um urubu, rapaz. Olha, para bater nos urubu. Meu filho olhou para mim e disse: pai, que negócio é esse, pai? Como que você faz um negócio desse? Os bichinhos estão aí comendo. Os bichinhos, coitados, estão aí, não tem nada, sabe? Porque se todo mundo passa devagar, você acelera para bater no bichinho. Ele disse: não, eu pensei que ele ia voar. Eu disse: poxa, mas antes de eu pensar, você tem que pensar que o bichinho tá aí, eu comendo. Pô, agora morreu o bichinho, ele se batendo na rua, urubu lá. Amigo, resumindo a história, um mês depois eu fiquei sem um carro. Eu estive lá no rodo. Eu fui dar ré, olhei no retrovisor, não vi nada atrás. E quando eu dou a ré, bem atrás tem um container. E o carro dá no container de lado, já fura um buraco do lado do carro novo. Eu saio, chego ali no Educandos, tem um buraco, dou-lhe no buraco lá, que quebra todo lá. Começa. Aí eu vou levar para a empresa o carro para consertar, para ajeitar. Aí eu começo a pegar multa, começa a aparecer multa no carro. Que, enfim, eu não podia mais pagar as multas e nem manter mais o carro. E eu perdi o carro, pessoal. Aí passei, pela graça de Deus, ainda tive uma moto. E aí a moto ficou comigo um tempo, depois vendi ela. Por quê? Porque a gente só pensa na gente. A gente, sabe? A gente esquece de Deus. É como aquele ladrão lá na cruz. Ele esqueceu da salvação. E muitas pessoas hoje estão desta forma. Não pensam em salvação. Não pensam mais em Deus. Não medita que vai partir. Esquece, só lembra de Deus na hora que precisa. E reclama mais de Deus do que agradece a Deus. Que nós possamos ser como aquele ladrão que reconheceu o erro e pediu para estar com Deus no paraíso, que nós possamos ser salvos por Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Boa tarde para todos. A palavra hoje foi essa, para nós, que nós possamos ser como esse ladrão. Reconhecer, né, enquanto um pensava nos seus problemas, na sua situação, pensando só em si, esquecendo de Deus, que seria a salvação, o outro não, o outro já pensou na salvação dele. Jesus, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, porque eu sei pelo que eu estou pagando, eu sei o que eu estou sofrendo, eu sei o que eu estou vivendo, eu estou colhendo o que eu plantei. É reconhecer, e hoje ninguém reconhece isso. São poucos que reconhecem o erro, são poucos que reconhecem que estão agindo errado, são poucos que reconhecem que estão esquecendo de Deus, que não lembram de Deus, são poucos que praticam esse ato como este ladrão praticou, e são muitos que praticam o que o ladrão, o outro, praticou. Só pensa em si, arrogante, hipócrita, acusador, acusa todo mundo, se sente melhor, se sente perfeito, é egoísta e esquece de Deus. Amém? Então a palavra que eu aprendo hoje é isso. Uma boa tarde para todos. Estou aqui no bairro da Cachoeirinha. Estamos agora entrando no bairro da Raiz, tá bom? E eu falei que eu queria ganhar 2 diamantes, tá bom? Hoje aqui. E já me mandaram uma flor aí. Se você puder me dar um presente. Amém? Que Deus abençoe você. Lembrando, é Jesus e nós. Boa tarde para todos. Você vai assistir só ver as imagens do